O outro assunto, vai me restar um pouco tempo, mas e também é um grande, né, é um grande tema, não vamos esgotar, é o assunto do desenvolvimento que a mídia, de maneira geral, e todos nós, né, pensamos o desenvolvimento já com uma qualificação, o desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Eu estou colocando aqui no contexto da engenharia de produção, que deve se casar com a proposta da engenharia comunitária, né? Lá no conceito original da engenharia de produção, que foi introduzido aqui no Brasil nos anos 50, se dizia que a engenharia de produção deveria ter como foco sistemas integrados de homens, máquinas, equipamentos, instalações, materiais, energia e meio ambiente. Opa, lá nos anos 50, né, os primeiros professores aqui da Escola Politécnica, os primeiros livros sobre engenharia de produção, traziam essa definição de engenharia de produção. Ora, para mim, então, já estava implícito que ela era uma engenharia comprometida com o desenvolvimento sustentável, assim como a engenharia comunitária o é, com certeza. Só que nos anos 50 ninguém falava em desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento naquela época, época de governo JK, né, desenvolvimentismo, o desenvolvimento estava muito vinculado à ideia de crescimento econômico. E o crescimento econômico não olhava muito para o lado social nem para o lado ambiental, tá claro? E assim foi também durante todo o período do milagre econômico, né? Quem se lembra um pouco disso, né? Os mais jovens, né? Mas também até recentemente, né? Esse tema desenvolvimento sustentável veio à tona e ganhou toda essa conotação, essa importância, em função, eu diria, dos problemas que o desenvolvimento, com o caráter, vamos chamar, tradicional, nos trouxe, né? Desenvolvimento é crescimento econômico? Não pode deixar de ser, tá certo? Se a gente não produzir e distribuir os bens materiais, os serviços que a gente precisa, não há desenvolvimento. Então, o primeiro pilar do desenvolvimento sustentável é o econômico. Mas é só o econômico? O que se percebeu é que se construísse, né, o desenvolvimento, fazendo uma analogia, construir uma casa, como se a casa fosse, né, o representante do desenvolvimento, e colocar só sobre o pilar econômico, ela vai cair em algum momento, né? Ela não vai se sustentar. Concordamos? Temos que pensar, lógico, né? Alguns sempre pensaram, né? Muitos autores sempre pensaram, mas parece que não havia muito clima social, político, né, cultural, para se pensar muito no lado social. E o outro pilar é o pilar, né, do meio ambiente. Lógico, né? Por quê? Porque na visão clássica da economia, das engenharias, os recursos naturais eram abundantes e nunca iriam faltar, né? E jogar fumaça, né, no meio ambiente, em algum momento elas iam desaparecer, ninguém pode incomodar um pouquinho, mas o mundo é tão grande, né, gente? O universo é tão grande. Biosfera, quer dizer que tem limitação para essa coisa de poluir o meio ambiente? Eu leio o livro de poluição desde que comecei a estudar engenharia lá nos anos 70, mas ninguém dava muita importância para isso, né? Falar em meio ambiente num curso de engenharia de produção era quase que uma blasfêmia. Não se pensa nisso. Mesmo nos outros cursos de economia, de administração. O que é, afinal, sustentabilidade? Quem poderia me definir o que é sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? Quero fazer um parênteses aqui, não sou especialista nesse assunto. Aliás, eu quero ver, né, quem se apresenta como especialista no assunto sustentabilidade, né? Eu acredito que não exista. Dada a amplitude e a complexidade desse tema, existem pessoas que contribuem com o tema, né? E me coloco aqui numa posição muito particular como um curioso e interessado em pesquisar e em trabalhar esse tema aqui dentro do curso de engenharia de produção e da engenharia comunitária, que eu acho que é fundamental, né? Senão não estaria falando disso aqui. O que é sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? É um conceito sistêmico, quer dizer, não é um conceito restrito, por isso a dificuldade de se ter especialista, né? Porque é um conceito sistêmico, envolve muitas questões, muitas variáveis, tem muitos aspectos, né? Relacionado com a continuidade dos aspectos da economia, lógico, mas também com os aspectos sociais, com aspectos ambientais e da sociedade humana de maneira geral.
É isso, exatamente isso que foi colocado por vocês. Aqui algumas figuras, depois, né, a gente pode voltar a olhar essas figuras com calma, e eu coloco aqui, retomando um velho ditado oriental que dizia que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né? Então, para ficar falando muito aqui, que às vezes, né, incomoda, gostaria que vocês refletissem se essas figuras são sustentáveis, porque aqui por trás existem projetos, existe uma produção, ou existe algo ligado à economia. Né? Alguém procurando se relacionar com a natureza, com o meio ambiente, para produzir riquezas para a sociedade. Vocês acham que isso é sustentável? Olha lá, né? As bacias hidrográficas brasileiras, aqui uma imagem com o efeito da atividade econômica ligado aí à atividade do garimpo na Amazônia. Né? Uma foto aqui do Pedro Martinelli. Usando mercúrio, né, para buscar riquezas. Com certeza, né, uma imagem um pouco chocante. Parece que não é sustentável. Pode até ser sustentável no curto prazo e numa visão muito restrita, que é a visão puramente econômica, ou diria economicista, né, para alguns interesses muito particulares. Né, mas com certeza, né, não é uma atividade muito interessante para a sociedade em geral, nem para a comunidade no entorno. No lucro fácil, no curto prazo, não há sistema econômico, não há produção, não há projeto que se sustente. Outra figura, por favor. Aqui, alguém falou, né? Você sabe muito bem que a indústria moveleira, por exemplo, é uma indústria muito importante para a sociedade no mundo inteiro. Agora, por outro lado, você sabe muito bem que muitos países não estão importando mais móveis de países que usam madeira não certificada. Mas todo o problema causado pelo desmatamento, mais o efeito estufa, mais... Né? Pode ser interessante para algumas poucas pessoas essa atividade, tá certo? Então está aqui. Aqui são basicamente madeira, né, o mogno extraído ilegalmente da reserva dos índios Cinta-Largas, né, e foram apreendidos pelo IBAMA. O que mais? Vamos ver outra imagem. Produzir petróleo pode ser interessante, aliás, né, se a gente refletir um pouquinho, muito do que é a economia brasileira hoje dependeu muito de um grande empreendimento, de um grande projeto lá dos anos 30, né, que foi a criação de uma grande empresa estatal para produzir petróleo. O mundo inteiro. Aliás, a sociedade do século XX e até nos dias de hoje depende muito da extração, né, do ouro negro. Aí, né? Mas é sustentável alguns projetos que, por exemplo, não levam em consideração um trabalho digno e competências profissionais em algumas áreas de segurança? Você se lembra desse desastre? A grande polêmica entre a empresa, o governo, os sindicatos petroleiros era que uma das causas do acidente foi a terceirização, né, de profissionais em setores de segurança. Então aqui é um aspecto importante também. A sustentabilidade tem a ver com o trabalho, com as relações de trabalho. Né? Uma aluna que desenvolveu um duplo diploma na França, desenvolveu um trabalho com uma empresa muito conhecida aqui, de todos nós, uma empresa global, que é a L'Oréal. Produz cosméticos, né? E a empresa está preocupada com essa questão da sustentabilidade e num aspecto em particular, que foi objeto de trabalho dela. Ela desenvolveu um código de ética da empresa junto aos seus fornecedores que estão localizados onde? Só na França? Não, no mundo inteiro. Um código de ética que tinha lá, num particular, requisitos em relação ao tipo de contratação de trabalho, às relações de trabalho. Apenas para pegar um exemplo, lógico. Se um fornecedor estivesse usando uma mão de obra ilegal, uma mão de obra infantil, seria desqualificado e não faria parte mais da rede de fornecedores dessa empresa. Eu acredito que se essa ideia se proliferar, né, na maioria das grandes empresas, muita coisa de bom pode acontecer. Né?
pensando nesse aspecto da sustentabilidade, que é um aspecto social, que tem a ver com as relações de trabalho, né, dentro das grandes corporações ou das empresas de maneira geral. Aqui outros aspectos, com certeza, né, quer dizer, a falta de investimentos em regiões também não é sustentável, né? Quer dizer, esse contraste de regiões ricas e regiões não desenvolvidas também não é sustentável, seja na relação internacional, seja na relação dentro de um mesmo país. Está claro? Outras coisas também, isso não sei que época foi, mas é uma foto que se acha na internet, né? Alguns serviços públicos, né, não estão compatíveis com esse desafio da sustentabilidade, né? Apenas como um exemplo aí, a área de saúde. Não estou querendo particularizar, nem colocar isso em debate, porque por si só seria o tema de um outro curso, né? Bom, aqui tem uma foto também, tá aqui, revela relações de trabalho, né? E é uma vertente da questão da sustentabilidade, né? As relações de trabalho. Bom, não está muito bem definida, mas é uma foto que não se sustenta, tá certo? Aqui um outro quadro que, aí sim, revela a questão da sustentabilidade do ponto de vista dos impactos ambientais, né? Uma pesquisa revelada por esse professor que acabou de aparecer, em termos de bilhões de toneladas de CO2 lançadas na atmosfera desde os anos 50. Vejo que a grande potência mundial, isso revela uma grande contradição entre a concepção tradicional de desenvolvimento e a ideia que a gente está querendo desenvolver de desenvolvimento sustentável. A grande potência econômica, ao mesmo tempo, é a potência que mais é a economia que mais produz efeitos desastrosos ao meio ambiente. E outras também, hein? Se a gente pensar um pouco, né, nos países, né, dos países do norte, os países envolvidos, há uma grande contradição, né, em relação ao desenvolvimento entendido como puramente crescimento econômico e a ideia de desenvolvimento sustentável na concepção mais profunda do termo. Tudo bem? O Brasil não aparece muito aqui porque parece que, apesar das coisas que acontecem na Amazônia, não sei porquê, acho que às vezes nem se olha muito para o Brasil, né? Aqui é mais sustentável, uma imagem mais sustentável, né? Eu quero entender que essa ideia do desenvolvimento sustentável, né, ou da economia sustentável, ou da produção sustentável, de uma maneira mais específica, né? Quer dizer, algo que depende de todos nós, todos nós produzimos alguma coisa para a sociedade, né? Pode ser encarado como um novo modelo de desenvolvimento, né? Ou aquilo que alguns chamam de paradigma, né? Um novo modelo no sentido amplo da palavra. E como já algum autor disse, né, um físico chamado Thomas Kuhn, que trabalhou a ideia de paradigma nas ciências, mas nos interessa aqui mais para entender as coisas da sociedade de maneira geral, quando um paradigma muda, tudo muda. Então, se eu estou falando num novo paradigma de desenvolvimento, qualificando esse desenvolvimento de sustentável, tudo muda, né? Até o modelo mental, né, das pessoas, dos agentes comunitários, das lideranças, dos governos, bom, né, tem que mudar, né? Lógico. Das empresas, em particular, né? O que é uma empresa, né, que está inserida na sociedade, né? Uma empresa que tenha que ter o seu planejamento, se fala muito em planejamento estratégico, que seja aderente, que esteja alinhada com esse novo pensamento, né, desse novo modelo, desse novo paradigma de desenvolvimento sustentável. Então, na minha percepção, eu acho que a gente está aqui, a gente está enxergando a ponta de um iceberg, né? Tem muita coisa submersa e nós e as novas gerações vão ter que se defrontar com esse desafio, né, de repensar o conceito de desenvolvimento, né? Mas já tem algumas manifestações concretas. Eu vou deixar aqui para depois a gente pensar, né, o que é esse novo paradigma de produção sustentável. Aqui, na dimensão socioeconômica, pensar em ações contra a pobreza, como combater a pobreza. Isso não é um compromisso só de governantes,
isso é importante, né? As empresas devem estar comprometidas, né? Porque até a sua imagem pode ficar valorizada, suas ações podem se valorizar, mesmo dentro do contexto da economia capitalista. Novas modalidades de consumo, o consumo socialmente responsável, o consumo comprometido com o meio ambiente, ações de proteção e fomento, né, da saúde humana, não é só a Secretaria da Saúde do município, do Estado, é responsável por isso, né? E o desenvolvimento sustentável das pessoas, aquilo que tradicionalmente se chama de recursos humanos, né? Uma grande polêmica de chamar pessoas de recurso, né? Mas isso é importante também em todos os fóruns, em todas as organizações, seja numa universidade, seja numa classe de engenharia comunitária, seja na empresa, seja através de ações públicas, né? Ações de governo. Mas há uma dimensão ambiental, essa a gente já discutiu, e em muitos aspectos, esse é o meu ponto de vista, não sei se vocês concordam, quando se fala em sustentabilidade, há, de maneira geral, né, nas pessoas, uma tendência a só valorizar essa dimensão, né? Essa coisa de sustentabilidade é impacto ambiental. Não, ela é uma dimensão, é um dos pilares que a gente, né, falou lá na sustentação, né, desse projeto que a gente propõe sustentar, né? Então está aí, né? Ações de conservação da biodiversidade, proteção da qualidade de recursos hídricos, da água, é fundamental se pensar nisso, gestão ecologicamente racional de produtos químicos tóxicos, a indústria que se construiu ao longo de todo o século XX, né, trabalhou muito com produtos sintéticos e não deu muita atenção a isso. Alguém assistiu um filme, eu pensei em trazer aqui, mas não havia tempo, um filme muito interessante chamado Corporation, quer dizer, a corporação. Eu assisti. Se houver oportunidade, para quem não assistiu, depois a gente poderia programar uma sessão, né? Assim como uma imagem vale mais que 1000 palavras, né, um filme ganha então. Né? Gestão ecologicamente racional de rejeitos perigosos e rejeitos sólidos, né? Muitas empresas estão já cuidando disso. E não é à toa que são empresas que ganham destaque na sociedade, na mídia, porque são empresas que estão à frente, né, nessa preocupação. Mas também, quando a gente fala em sustentabilidade, a dimensão cultural, de se pensar valores, de se não, por exemplo, menosprezar valores de pessoas que são oriundas de outras regiões que têm uma cultura diferente. Eu vou usar aqui uma figura de linguagem carregada de preconceito, né, de propósito. São pessoas que vêm de uma cultura mais baixa, uma cultura inferior. A gente já ouviu muito disso, né? A Lida já ouviu muito disso, né? Tá claro. Na realidade, eu acho que sem querer cair numa armadilha de ser piegas, mas de fato, eu acho que a gente tem aqui nessa nossa sociedade, né, uma diversidade que deve ser valorizada como uma riqueza, não o contrário, né? Visões de mundo associadas à cultura, coisas que as comunidades... Tem alguém aqui de Heliópolis? Me lembrei um pouco daquele projeto do Baccarelli, é isso? Tem alguém aqui? Quer dizer, algo que, né, pode servir como uma grande referência, né, com tantas outras. O Arantes me comentou de projetos que ele desenvolve no curso de gestão de projetos, aqui, por exemplo, projetos do tipo envolver alunos para construir uma biblioteca, né, ou coisas do tipo, né, levar algo de cultura às comunidades, né, e outras tantas. E a educação para o desenvolvimento sustentável, né, coisas que toda escola, todo educador e todo líder tem que assumir esse compromisso também, né? A educação no sentido amplo, que eu chamo a atenção também para que a gente pense no conceito de educação como um grande pensador brasileiro, que foi Paulo Freire, né? Educação como prática da liberdade. Aliás, esse era um título de um livro do Paulo Freire, né? Educação como prática da liberdade. Aqui vários marcos dessa discussão sobre sustentabilidade, que tem reunido aí lideranças de Estado do mundo todo, desde lá da primeira conferência sobre o ambiente humano de Estocolmo, em 72, passando por vários outros, o relatório Brundtland, que foi a ex-primeira-ministra da Noruega, que propôs também um conjunto de princípios para nortear grandes diretrizes em termos de políticas de Estado, até coisas mais recentes. Agora vai ter o encontro de Copenhague, várias propostas
que devemos acompanhar. Mas eu não queria ficar preso nisso, não. Só para encerrar, dizer que aqui temos alguns temas relevantes que proponho, numa outra oportunidade, a gente possa desenvolver. Né? Pensar a ideia de produção de qualquer coisa, né? Seja de um projeto de uma grande empresa, seja de um projeto de uma comunidade para construir lá uma biblioteca, a partir da ideia de ecoeficiência. Como é que o ambiente vai reagir à mudança que as pessoas que estão ali, né, estão provocando naquele ambiente. O conceito de produção mais limpa, em poucas palavras, também há uma grande literatura em relação a isso, a ideia de que, mais importante do que pensar em filtros no final de um processo de produção, por exemplo, numa indústria química, para minimizar, diminuir o impacto ambiental, é importante se pensar na concepção de produtos e do processo, das máquinas, que evitem essa coisa. Né? Porque senão a gente recai naquilo que o professor aqui que colabora com a gente, o professor João Salvador Furtado, chamou de empresas fim de tubo. Empresas fim de tubo são a grande maioria das empresas, né, que jogam as coisas, né, no lixo, jogam as coisas, né, jogam a fumaça no ar, ou sujam, né, os rios e põem lá um filtrozinho, né, ou colocam lá na frente da fachada da empresa, né, uma plaquinha num canteirozinho lá, nós protegemos o meio ambiente. E lá atrás da empresa o desastre é muito grande. Né? Não estou dizendo que todas são assim ainda, mas né, vamos, de alguma forma, desenvolver esse senso crítico, né, de analisar as ações, sejam de empresas privadas, sejam de empresas públicas, de governos, em relação ao comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Um dos instrumentos utilizados na análise dos processos produtivos é a análise de ciclo de vida. Estamos aprendendo a utilizar isso com o professor aqui da Engenharia Química. E o conceito de mercados verdes. Aí há muita oportunidade, né, de trabalho, há muita oportunidade de investimento das empresas. Vou passar mais uma aqui, olha. Isso também é extraído de uma literatura chamado Economia do Meio Ambiente. São grandes oportunidades, né, de projetos, grandes oportunidades de investimentos, e eu penso até grandes oportunidades de trabalho. E eu aqui me dou o direito até de arriscar, dizer que muito do que está aqui podem ser projetos com os quais a engenharia comunitária se comprometa, seja nas comunidades, sejam nas cidades, na sociedade de maneira geral. Né? A ideia de se pensar em ecoprodutos, de se pensar em equipamentos de controle de poluição ou de despoluição, né? Equipamentos que incorporem as chamadas tecnologias limpas, e aí uma gama muito grande de equipamentos. Empresa prestadora de serviços ligados, por exemplo, com despoluição, reciclagem, controle de ruídos no meio urbano, por exemplo, é um grande problema de sustentabilidade para as famílias, para os condomínios, recuperação de solos, consultoria ambiental e assim por diante. O turismo ecológico, né, uma frente de serviços e de atividade econômica muito, muito grande. A biotecnologia e a bioeconomia. Né? Então, coisas que a literatura apresenta como mercados verdes, eu chamaria até de mercados no futuro imediato. E muitos desses mercados já são do presente. Né? Por exemplo, a questão da produção de alimentos, dos alimentos orgânicos, em contraposição aos alimentos que não são tão orgânicos assim, né? E os impactos disso na nossa saúde. Mas, como eu disse, acho que tanto um quanto outro tema que a gente abordou aqui, dentro desses temas cabe muita discussão. Né? Mais um desafio que é linkar um tema ao outro. Será que, para se pensar desenvolvimento sustentável, nós, que imagino, estamos comprometidos com essa ideia. Tem alguém que não esteja comprometido? Não. Não devemos nos organizar em redes? Não devemos desenvolver o nosso capital social para que essa rede se fortaleça e contribua com a sociedade? Então, essa é uma questão que eu levanto e aí acho que ela pode suscitar algum debate. Né? Agradeço a paciência de vocês, né? E espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Obrigado.